Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então neste vídeo eu estarei explicando, e corrigindo as atividades do PET 14 de Geografia, certo? Então peguem um PET em mãos e acompanhem juntamente com o livro didático para a gente fazer a correção destas questões. Então vamos lá na semana 33. Para responder as atividades da semana 33, vocês leram entre as páginas 164 a 167, ok? Então vamos lá para a questão número 1. Explique por que o clima é o elemento natural que mais interfere nas formações vegetais. Para responder essa questão, vocês teriam que ter ido lá na página 164, no terceiro parágrafo. O clima é o elemento natural que mais interfere nessas formações. Isso ocorre porque o padrão de chuvas e de temperaturas próprios de cada tipo climático favorece ou não o desenvolvimento de determinadas espécies vegetais. Certo? Então, aí é o terceiro parágrafo da página 164. Depois, a questão número 2. Nós temos que preencher essa tabela aí. Nós temos a formação vegetal aqui, na coluna do lado esquerdo, para a gente completar quais são as características climáticas dessa formação vegetal e as principais espécies vegetais encontradas. Então vamos lá. Na floresta tropical, na floresta pluvial tropical, qual é a característica climática desse tipo de vegetação? Lá na página 165, que fala da floresta pluvial tropical. Qual que é a característica climática? Apresenta temperaturas elevadas e grande precipitação durante todo o ano. Qual que é a formação vegetal mais encontradas, É o jacarandá e o mogno, ok? Então, na segunda coluna são as características climáticas e na terceira, os tipos de vegetações encontradas. As espécies vegetais encontradas, perdão. Na floresta temperada, qual é a característica climática? Também na página 165. É o predomínio de clima temperado. Quais são as espécies vegetais encontradas? Vegetação do tipo caducifólia, como a faia, o carvalho e a sequoia. Ok? Na terceira linha aqui, pessoal, sobre a tundra. A característica climática da tundra é o clima polar no curto período do verão, também na página 165. E a vegetação, espécie vegetal mais encontrada, é composta basicamente de vegetação rasteira, como musgos, plantas herbáceas e líquens. E na última formação vegetal é a vegetação do deserto. Quais são as características climáticas da vegetação do deserto? Lá na página 166, que vai falar do deserto. O clima é árido, adaptado à escassez de água e à grande variação de temperatura entre os dias e a noite. E a principal espécie vegetal são os cactos, certo? Então, para responder esse quadro, vocês vão olhar na página 165 e 166 do livro didático. Na questão número 3, vocês vão enumerar essas características de acordo com as principais formações vegetais do mundo. Então, vamos lá. A primeira aqui, pessoal, vegetações constituídas de gramíneas, arbustos e plantas herbáceas encontradas principalmente nas zonas temperadas do planeta. Seria o quê? Seria a estepe e pradaria. Número 6. Na segunda, desenvolve-se em áreas com predomínio de clima temperado. Sua biodiversidade é menor que a de florestas tropicais, no entanto, maior do que das florestas coníferas. Que tipo de vegetação é essa? É a floresta temperada, ou seja, número 2.
Depois, vegetação que se desenvolve em regiões de clima árido, adaptada à escassez de água e à grande variação de temperatura entre os dias e as noites. É o deserto, vegetação aí de número 7. Depois, nós temos aqui, desenvolve-se em regiões próximas às zonas polares da Terra, onde o clima apresenta temperaturas extremamente baixas. Seria o quê? Floresta de coníferas, vegetação de número 4. Na sequência, nós temos aí que desenvolve-se na porção intertropical do planeta, que apresenta temperaturas elevadas e grande precipitação durante todo o ano. Seria a floresta pluvial tropical, vegetação de número 1. E, na sequência, nós temos vegetação composta por gramíneas, capins, que recobrem o solo, e ainda por árvores e arbustos dispersos. É encontrada em regiões de clima tropical típico, como uma estação seca e uma chuvosa. Seria a savana, vegetação de número 5. E a última desenvolve-se em regiões de clima polar no curto período do verão, quando ocorre o degelo de algumas áreas. Restando então aí a tundra, vegetação de número 3. Então a sequência correta é 6, 2, 7, 4, 1, 5 e 3. Questão número 4 da semana 33. No Brasil, quais são as principais causas da devastação de formações vegetais originais? Para responder essa questão, a gente vai lá na página 167, abaixo do mapa, em frente ao número 2, que vai falar do Brasil. No Brasil, a agropecuária, a expansão urbana e a construção de usinas hidrelétricas e o consumo de madeira pela população estão entre as causas do desmatamento florestal. Ok? Então, aqui é a resposta da número 4 da semana 33. Vamos agora à semana 34. Para responder as atividades desta semana, a gente vai ver e ler entre as páginas 174 a 177. Questão número 1. Descreva uma paisagem do lugar onde você vive, explicando a relação entre os elementos naturais existentes. Então, essa é uma questão pessoal, onde você vai descrever a paisagem de onde você vive, relacionando isso à temperatura, né, ao clima dessa região e ao solo. Tá? Então, a gente vive basicamente no Cerrado, né? Nossa região, nosso município aqui se localiza em uma vegetação do Cerrado, caracterizado por qual tipo de clima? Um clima chuvoso, onde as pastagens ficam mais verdes, né? As árvores ficam mais verdes, mais frutíferas, e um período de seca, onde a vegetação fica mais rarefeita, mais seca, as folhas caem das árvores, etc. Vocês podem usar isso como exemplo na questão 1, mas é uma questão pessoal. Na questão 2, existem vários fatores que contribuem para que existam diferentes tipos de solo. Explique quais são esses fatores. Para responder a questão 2, nós vamos na página 175 do livro didático. No terceiro parágrafo, existem diversos tipos de solo que se diferenciam de acordo com vários fatores, como o tipo de rocha do qual se origina, as características climáticas da região em que se encontra e a quantidade de matéria orgânica em sua composição. Então, para responder a 2 da semana 34, terceiro parágrafo da página 175. Ok? Questão número 3. Escreva em seu caderno, no caso não é no caderno, no próprio PET, né? Como ocorre o processo de formação do solo. Para isso, a gente vai continuar aqui na página 175, em frente a essa ilustração de número 1 e também em frente à ilustração número 2, que aqui vai explicar como se formam os solos.
As rochas passam a ser por um processo de fragmentação provocado pela ação de agentes naturais, como a variação da temperatura, as águas, os ventos, as plantas, os animais, entre outros fatores. Com o passar do tempo, os fragmentos menores de rocha misturam-se com restos de animais e plantas, criando uma mistura orgânica em que diversos tipos de animais e vegetais passam a viver. Então, aqui a gente explica o processo de formação do solo. Depois, a próxima questão, pessoal, também está aí como número 3, né? Porque eu não mudei na hora de fazer o PET, ele acabei esquecendo. Nessa questão, pergunta o seguinte: explique como a corrente marítima do Golfo do México influencia a temperatura de alguns países localizados na região noroeste da Europa. Para responder essa questão, nós vamos na página 176, no penúltimo parágrafo e no último. Essa corrente ameniza as baixas temperaturas e leva umidade a países como a Inglaterra. A influência dessa corrente impede normalmente que as temperaturas sejam muito baixas, tornando os invernos mais amenos e os verões mais frescos do que em outras áreas da Europa. Okay? Então, aqui a resposta dessa questão também número 3, da semana 34. Questão número 4. Tem um texto. A partir desse texto, está perguntando qual é o nome do fenômeno natural que provoca os efeitos descritos no texto. Explique como ele ocorre. Este fenômeno é o El Niño, tá? E como ele ocorre, nós vamos lá na página 177. O fenômeno El Niño ocorre quando esse sistema é modificado pelo enfraquecimento dos ventos alísios e, por vezes, pela inversão dos ventos de oeste para leste. Isso contribui para o aquecimento das águas do Pacífico na costa oeste da América do Sul, que passam a apresentar temperaturas mais elevadas que nos períodos em que o El Niño não atua. Então, o fenômeno é o El Niño e aqui a gente explica como ele ocorre. Questão número 5 da semana 34. A costa oeste da América do Sul sofre influência de uma corrente marítima que diminui a temperatura e a umidade na região norte do Chile. Essa corrente contribui, junto a outros fatores, para a existência do deserto do Atacama. Normalmente, ela provoca precipitações sobre os oceanos, fazendo que as massas de ar cheguem secas ao continente. Observe o mapa e responda as questões. Qual é o nome da corrente marítima que interfere no clima da costa oeste da América do Sul? É essa corrente aqui, pessoal. Corrente do Peru ou de Humboldt. Tá? Então, esse é o nome da corrente. Essa corrente marítima é quente ou fria? Observando a legenda, que está de roxo aqui a corrente, a gente observa que é uma corrente fria. Que argumentos você utilizaria para explicar esta resposta? Analisando o mapa. Analisando o mapa, a gente pode observar que é uma corrente fria, com características frias. Por quê? Porque ela vem do Polo Sul, ela vem de uma região polar. Questão semana 35, tá? Para responder as questões da semana 35, nós vamos analisar entre as páginas 183 a 187. Número 1. Explique como a construção de uma usina hidrelétrica pode transformar a paisagem do local onde ela é instalada. Para responder essa questão, nós vamos na página 184. No penúltimo e último parágrafo. Além de alterar o curso e a vazão dos rios, essa questão número 1, pessoal, apenas no penúltimo parágrafo, tá? Aqui, ó, esse penúltimo parágrafo aqui, ó. Além de alterar o curso e a vazão dos rios, na maioria das vezes, os reservatórios das usinas inundam extensas áreas, o que pode causar problemas ambientais e sociais. Certo? Questão número 2. Cite exemplos de como a construção das usinas hidrelétricas podem causar problemas ambientais e sociais nos locais em torno de onde são instaladas.
último parágrafo da página 184. Como exemplo desses problemas, podemos citar a destruição de formações vegetais, o que compromete a vida animal existente nas proximidades. Outra consequência comum é o desalojamento de famílias que vivem próximo aos rios, chamadas de populações ribeirinhas, e a redução de áreas cultiváveis. Certo? Então, resposta aqui da questão número 2, o último parágrafo da página 184. Questão número 3. No Brasil, é muito comum observarmos a técnica do cultivo em curvas de nível em propriedades agrícolas. Qual é a principal finalidade desta técnica? Para responder essa questão, nós vamos na página 186, terceiro parágrafo. Essa técnica tem como principal objetivo proteger o solo da erosão provocada pelo escoamento em grande velocidade da água em terrenos com certa inclinação. Então, resposta da número 3, terceiro parágrafo da página 186. Questão número 4. O abacaxi é uma fruta que se desenvolve em regiões de clima quente. No entanto, é possível encontrarmos o cultivo dessa fruta na Finlândia, país que apresenta temperaturas extremamente baixas em grande parte do ano. De acordo com o que você estudou, escreva qual argumento você utilizaria para explicar o cultivo de abacaxi neste país. Para responder essa questão, nós podemos ir lá na página 187, no segundo parágrafo. O ser humano vem aprimorando técnicas de cultivo que permitem cada vez mais a adaptação de lavouras em regiões do planeta que apresentam condições climáticas desfavoráveis para a prática da agricultura. Um exemplo disso é o cultivo de frutas características de climas tropicais, como o abacaxi e o melão, em regiões de clima frio. Então, aqui a questão número 4, segundo parágrafo da página 187. Última questão do PET. Como o clima interfere na agricultura praticada na região onde você mora? Procure saber os cultivos realizados e a relação que estabelecem com o clima e outros aspectos naturais da região onde vive. Na nossa região, pessoal, na questão da agricultura, nós temos aí muito forte o cultivo da cana-de-açúcar e da laranja, que são tipos de vegetação e de frutas características de clima tropical ou subtropical. Tá caracterizado aí o nosso clima por um clima de um período bastante chuvoso e um período mais seco, mas que essas plantas se adaptam a esse clima e também o nosso solo permite que essas vegetações se desenvolvam, tanto a cana-de-açúcar quanto as laranjeiras. Ok? Então é isso, corrijam e façam com atenção aí o PET 14 para entregar na sexta-feira agora, não se esqueçam disso. Tá bom? Sexta-feira tem que entregar o PET 14 e pegar a avaliação. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.